Dos 26 jogadores que Marrocos convocou para essa Copa, 19 nasceram fora do Marrocos. E dos 26 que o Brasil convocou, 19 jogam fora do Brasil. O mesmo número, só que ele conta duas histórias bem diferentes. A Copa do Mundo é, provavelmente, o último grande ritual nacionalista que ainda funciona no planeta, independente de ideologia, a esquerda e a direita. Por um mês o mundo enxerga a rara beleza no orgulho patriota, mas basta a gente olhar para dentro dos times para perceber que essa história é bem mais complexa do que parece. Para entender, assista ao vídeo completo de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva narrada por mim, Amanda Fleury, disponível no site do Estadão para assinantes. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, assine o jornal em ofertas.estadão.com.br. Um levantamento do Compass, o Centro de Migrações da Universidade de Oxford, revelou que nesta Copa, quase 1 a cada 4 jogadores convocados nasceu num país diferente daquele que vai defender em campo. 310 atletas no total, é a Copa mais migratória da história. Em 8 seleções, a maioria do elenco nasceu fora. Curaçao chega a 96%, a República Democrática do Congo a 85%, o Marrocos a 73%. Isso não é exatamente uma novidade, a novidade é a intensidade que isso aparece. Vou dar um exemplo perdido no tempo. Na Copa de 1934, na Itália de Mussolini, o fascismo provou ter entendido, antes de todo mundo, o que o futebol podia fazer por um regime. O técnico Vittorio Pozzo montou um time campeão com 5 jogadores sul-americanos no elenco, incluindo um brasileiro, o atacante, nascido em São Paulo, Anfilogino Guarizi, o Filó, o primeiro brasileiro campeão do mundo. Eram os oriundi, os vindo de fora, descendentes de italianos que haviam emigrado. Quando perguntaram a Pozzo como ele convocava gente que tinha acabado de jogar por outras seleções, o técnico italiano respondeu que se eles podiam morrer pela Itália, podiam jogar pela Itália. Na época, nem existia regra. A FIFA só foi regular quem podia jogar por quem em 1962. Mas ao longo do tempo, o futebol foi acumulando esses personagens que não cabiam numa fronteira só. Eusébio, o maior jogador português dos anos 60, nasceu em Moçambique, quando Moçambique ainda era colônia portuguesa. Jogou 64 vezes pela seleção de Portugal, nunca pela terra onde nasceu. E ainda há a França de 1998. O time campeão em cima da gente ganhou o apelido de Black Blanc Bleu, negro, branco e árabe, um trocadilho com as cores da bandeira francesa. No centro daquele time estava Zinedine Zidane, nascido em Marsella, filho de argelinos, criado num conjunto habitacional. A França venceu o Brasil na final com 2 gols dele, e o país inteiro comemorou o título como a prova de que a integração havia funcionado. Os filhos dos imigrantes eram, enfim, franceses de pleno direito. Só que o mito rachou sem qualquer cerimônia. Anos mais tarde vieram os escândalos de cota racial dentro da própria federação. E quando a França ganhou a sua segunda Copa do Mundo, em 2018, mais uma vez com filhos de africanos, a discussão voltou ao mesmo lugar. Em 2020, a FIFA flexibilizou as regras de troca de seleção. Hoje, na prática, um jogador pode mudar de país desde que não tenha disputado mais do que 3 jogos oficiais pela seleção antiga, todos antes dos 21 anos e nenhum deles numa fase decisiva de Copa ou de um torneio continental. Desde então, mais de 100 trocas foram aprovadas e ninguém entendeu melhor esse novo mundo do que o Marrocos. É verdade que a seleção marroquina não foi sempre assim. Em 1986, quando o Marrocos virou a primeira seleção africana a passar de fase numa Copa do Mundo, o time era quase todo formado dentro de casa. Hoje é o contrário, e não foi por acaso. A Federação Marroquina montou uma operação, investiu numa academia de ponta dentro do país, mas principalmente passou a rastrear os adolescentes de origem marroquina que estavam sendo formados nas categorias de base da França, da Espanha, da Bélgica e da Holanda, filhos e netos dos trabalhadores que haviam emigrado décadas antes. A ideia era alcançar esses meninos antes que a Europa os fixasse de vez. A operação produziu uma reserva estratégica de talento. Hakimi é provavelmente o rosto mais conhecido dessa geração. Nasceu em Madrid,
filho de imigrantes marroquinos e foi formado na base do Real Madrid. É espanhol de nascimento, com sotaque, e em 2022, na Copa do Catar, bateu o pênalti decisivo que eliminou a Espanha do torneio. Decretou o fracasso no torneio do país onde nasceu. O Marrocos de 2022 fez história. Foi a primeira seleção africana e árabe a chegar a uma semifinal de Copa. 14 dos 26 jogadores tinham nascido fora do país. Nessa edição, já são 19. E a caçada por filhos de imigrantes parece ter vindo para ficar. Um menino chamado Ayoub Bouadi, nascido na França, chegou a ser capitão da seleção francesa sub-21 e em maio deste ano, semanas antes da Copa, trocou de lado com a aprovação da FIFA. Hoje ele também veste a camisa Marrocos. O Brasil nessa história é o espelho invertido. Em quase um século de Copas do Mundo, nenhum jogador nascido fora do nosso país jamais vestiu a camisa da seleção numa Copa. O Brasil não precisa sair buscando filhos de brasileiros pelo mundo, porque o problema do Brasil não é esse. O Brasil é a fábrica. Segundo o Observatório do CIES, na Suíça, nos últimos 5 anos, o nosso país foi disparado o maior exportador de jogadores do planeta. Mais de 3 mil atletas brasileiros atuando em ligas estrangeiras. À frente da França e da Argentina, o Brasil produz craque em escala industrial. Por isso, a seleção que o Ancelotti levou para a Copa tem 19 dos 26 jogadores atuando fora. A seleção brasileira é uma reunião temporária de trabalhadores imigrantes que, por algumas semanas, voltam a representar uma empresa afetiva chamada Brasil. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 da manhã, para assinantes. E você pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Eu sou Amanda Fleury, coloca a sua opinião nos comentários e nos vemos na semana que vem.